eu sou a Ju Morgado, sou barista aqui em Brasília e no curso de hoje a gente vai ensinar você a fazer um bom café em casa usando utensílios que você tem por aí. Nessa quarentena, a gente está evitando sair de casa e aí bate uma saudade da cafeteria, né? Lá é cheio de utensílios, coisas que às vezes são bastante caras, são investimentos altos que são feitos para ter uma balança de precisão, uma chaleira bico de ganso, um moinho de altíssima qualidade. E essas coisas a gente não tem em casa às vezes, mas mesmo assim dá para fazer um bom café em casa utilizando as coisas que você tem por aí. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que você pode utilizar, que você talvez tenha em casa ou consegue comprar de um valor bem mais acessível para poder fazer o seu café especial. Para começar, não tem como você fazer um bom café em casa se você não tiver um café de qualidade. Nesse pacote de videoaulas, nós temos uma delas que fala exatamente sobre café tradicional e café especial. A gente explica por que é importante você comprar café especial e você saber a procedência de onde está vindo esse café, de como ele está sendo produzido. Você pode escolher o seu café de acordo com o seu gosto mesmo e comprá-lo, deixar em casa. Se você puder deixar ele em grãos, é ainda melhor. Mas se você não tiver um moinho em casa, você pode pedir para moer na cafeteria que você comprar. Uma das coisas importantes de você ver no seu café quando você comprar é ficar atento à data de torra dele. Então é ideal que você compre um café que tem uma data de torra bem fresca. A gente não indica que você compre um café com uma data de torra de, por exemplo, 2 meses ou mais. O ideal é que você procure uma data de torra mais próxima daquele dia que você está comprando. Outro detalhe importante é você poder moer o seu café na hora que você vai fazer. É claro, nem todo mundo tem um moinho em casa, mas se você quiser fazer algum tipo de investimento, eu sugiro que seja um moinho. Você moer o seu café na hora que você vai fazê-lo, garante que ele vai estar muito mais fresco e muito mais saboroso na xícara. Além disso, é essencial que você use uma água de qualidade para passar o seu café. Tem muita gente que usa a água da torneira mesmo e ferve, mas o ideal é que você use uma água filtrada. Uma água filtrada tem muito mais qualidade do que a água da torneira. Mesmo fervendo, ela não vai tirar todas as coisas ruins que podem vir naquela água que não está sendo filtrada. Água mineral do supermercado também é uma opção caso você não tenha acesso à água filtrada na sua casa, mas é um pouco ecológico, então, se possível, encontre água filtrada. Com essas questões em mente, a gente pode começar a passar o nosso café. Vamos fazer café especial usando utensílios que você pode encontrar na sua casa. Ou seja, a gente não vai usar uma balança de precisão aqui, porque ela é um utensílio muito caro. A gente não vai usar chaleira bico de ganso, que também é um pouco caro se você procurar no mercado. E a gente vai usar a boa e velha melitinha, que é um método super acessível, tem em qualquer supermercado, e eu acho que a maioria das pessoas tem em casa também. Depois a gente vai dar algumas dicas de como usar o coador de pano, que também é algo que muitas casas brasileiras têm e que dá para fazer um bom café nele também. Existem algumas opções no mercado que também são um pouco mais acessíveis do que as chaleiras bicos de ganso de marca. Elas também funcionam bem. Para quem não conhece o que é uma chaleira bico de ganso, seria esse movimento que ela faz aqui, que parece o pescoço, né, de um ganso. Se você encontrar alguma chaleira ou alguma panelinha que tenha esse modelinho aqui, ele também pode ser útil para você quando você estiver fazendo seu café em casa. Mas a gente vai fazer o nosso sem precisar disso aqui também. O que você precisa mesmo são de colheres ou xícaras medidoras. Essas que a gente tem em casa para fazer bolo. Se você não tiver essas xícaras medidoras em casa, procure algum utensílio que você consiga saber exatamente a quantidade de água que vai ter ali dentro. Uma boa dica são copos de requeijão, que todos vêm escrito na embalagem a quantidade que eles têm. E aí você pode saber mais ou menos quanto de água que vai caber ali. Se você tiver medidores em casa, ótimo. Se não, uma boa e velha colher de sopa vai resolver. Essas xícaras medidoras que a gente encontra por aí, em geral, costumam ter 237 ml nessa xícara de maiorzinha, xícara de 1 cup, né? Que eles chamam nos Estados Unidos. Se você também tiver possibilidade de encontrar, existem alguns medidores no mercado que já são padronizados, tipo esse aqui, que ele é uma balancinha. Então você coloca aqui a quantidade de grãos, decide qual é o peso que você quer. Também tem um valor bem acessível no mercado. E tem esses outros que você encontra em qualquer loja de utilidades, que tem várias medições aqui, e ele é bem útil também. A receita desse quadro que eu vou passar para vocês tem a proporção de 8 gramas de café para 100 ml de água. Isso porque, na maioria das colheres de sopa,
você vai conseguir colocar 8 gramas de café. Então a gente vai basear a receita no que a gente consegue colocar dentro de uma colher de sopa. Esse peso pode variar, claro, de acordo com o seu café, porque cada café tem uma densidade. Mas a gente não está sendo preciosista nessa receita. Eu vou fazer 300 ml de café, mas você pode ferver meio litro de água, porque a gente vai usar ela também para escaldar os nossos utensílios. E sim, você pode ferver a sua água até o fim, não precisa ter medo. Não tem como você queimar o seu café nesse caso. Até o momento que você terminar de ferver a água e for utilizá-la no resto da receita, ela já caiu um pouco a temperatura e chegou no nível que a gente precisa de temperatura, que é entre 93 e 92 graus. Então, ferve sem medo. A maioria dos utensílios de café que você encontra por aí, eles têm protetores de calor, então não corre muito risco de você quebrá-los com o choque térmico. Mas, como a gente está fazendo em casa, nem sempre na sua casa os seus utensílios vão ter isso também. Então a gente usa, para ter cuidado em casa, um paninho para apoiar as suas coisas. E agora a gente vai começar a passar o nosso café. Antes eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é a diferença de um café tradicional e um café especial. O ideal realmente é que você consiga moer o seu café em casa ou comprar um moído. Se você perceber, o café tradicional, ele tem uma granulometria, ou seja, as partículas dele são muito finas. Então isso aqui, na hora de você fazer o seu café, vai influenciar em muito. E aí, para a Melita, a gente tem o filtro de papel dela, que a gente dobra. Muito simples, a gente sempre faz uma dobradura para um lado e a do fundinho para o outro lado. E aí a gente encaixa o filtro aqui dentro. É sempre muito importante você escaldar o seu filtro de papel para tirar esse gosto que ele tem. Também é importante a gente escaldar todos os nossos recipientes, então a gente vai passar uma água quente aqui e também no recipiente que a gente vai usar para medir a água e jogar aqui dentro. Então a gente escalda e escalda também o recipiente. Essa água aqui e essa a gente descarta. Então, se você tiver colheres medidoras, você utiliza a colher de sopa. Mas, não tendo, a gente vai usar a boa e velha colher de sopa. A gente vai colocar uma, que não é a colher de vó, então é uma colher mais ou menos assim. E como eu vou fazer 300 ml, vou colocar 3 dela. A gente dá uma sacudidinha no porta-filtro para nivelar os grãos e a gente vai fazer uma pré-infusão desse café. O que é uma pré-infusão? É você umedecer esses grãos com uma pequena quantidade de água inicial para deixar eles uniformes na hora da extração. Eles vão absorver essa água inicial e o restante que você for adicionar vai conseguir extrair desse café os sabores dele de uma maneira muito mais uniforme. Quanto de água que a gente coloca nessa pré-infusão? Bom, como a gente não tem uma balança de precisão, a gente vai fazer mais ou menos no olho. Mas o ideal é que seja o dobro ou o triplo da quantidade de pó que tem aqui no porta-filtro. A gente vai derramar o suficiente para os grãos ficarem úmidos. E a gente mexe com uma colherzinha. Talvez você também não tenha um cronômetro em casa, então essa pré-infusão ela precisa levar mais ou menos uns 30 segundos. Você pode contar na sua cabeça mesmo 30 segundinhos ou você pode usar um cronômetro do seu celular. Agora você pode colocar todo o restante da água. A gente tenta ser o mais delicado possível nessa fase, então se você tiver algum recipiente com um biquinho como esse, é o ideal. No final, a gente dá uma balançadinha, só para deixar a extração mais uniforme. E aí é só esperar a extração terminar. Eu gosto de tirar o porta-filtro antes de terminar de coar por completo, então eu vou no olho mesmo, quando eu vejo a caminha do café começar a aparecer, eu tiro. Então, como eu disse, agora eu vou cortar a minha extração. Agora é só você dar uma mexidinha para homogeneizar a sua bebida e servir.
E é isso é um bom café feito com a sua meritinha em casa. Um outro filtro que você pode encontrar, que é bastante acessível e tem em quase toda casa brasileira, é o filtro de pano. Esse aqui é a famosa meia. Ele também consegue fazer um bom café. Você só precisa ter alguns cuidados de higiene com ele mesmo. Então, depois que você fizer seu café aqui, é importante você ferver esse filtro depois que você terminar de usá-lo, pelo menos umas 2 vezes na água. Não utilizar produtos químicos como água sanitária, isoforme, não misturar nada disso, só ferver mesmo com água quente, porque se você usar esses produtos pode ser que fique aqui o cheiro e o gosto dele. Se puder, você também pode deixar ele secar no sol pleno, que não existe desinfetante melhor do que sol. Para fazer café com ele, o processo é o mesmo e os cuidados são os mesmos. É você escaldar com bastante água para garantir que você está com ele bem limpinho, ter o seu café moído, fresco e garantir uma granulometria aí bacana para ele. Ele costuma reter um pouquinho mais do que um filtro de papel, então é bom você deixar um pouquinho mais grosso e aproveitar o seu café depois. Então é isso, gente, para mostrar para vocês que é possível fazer um bom café em casa com os utensílios que você tem. A ideia realmente aqui é que você conheça o que você tem em casa. Então, se você quer fazer um bom café e não tem como medir as coisas, é só você conhecer o que você tem, usar sempre a mesma colher, saber quanto que aquela colher vai te dar de café, seja de pó ou em grãos, e utilizar o mesmo medidor para água, a mesma chaleira. Se você puder até fazer marcações nela, é uma dica interessante também. Além disso, na apostila desse curso eu vou deixar algumas sugestões em 3 níveis de cada um dos utensílios que a gente costuma utilizar em casa para fazer café especial. Então vão ser 3 opções de valores de balanças, de chaleiras, de medidores também, para você poder conferir aí na internet o que entrega na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Fique em casa e beba café especial.